algum porta-voz, geralmente é a Daiane que faz isso, me repassa. Vamos lá. Se vocês prestaram atenção, eu coloquei questão de basicamente tudo o que a gente viu em aula. SUS, que é um gargalo na vida de vocês, que eu já percebi, não só dessa turma, mas da outra e de qualquer turma que a gente invente de ministrar esse assunto. Vão conferindo, tem um arquivo de vocês aberto aí, a prova impressa, e vão vendo o que vocês acertaram e o que vocês erraram, riscando o papel. Questão 1. Sobre legislação aplicada ao SUS, analise os itens a seguir, em seguida, marque a alternativa correta. As leis que regulamentam o Sistema Único de Saúde são a 8.080/90 e a 8.192/90. Isso aqui é verdadeiro ou falso, pessoal? Vamos participar. Falso. 8.142. Falso. Onde é que reside o erro? É 8.142. As leis que regulamentam o SUS, ou seja, ele saiu realmente de papel e começou a se executar como sistema, 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, de 18 de setembro de 90, e 8.142, Lei do Controle Social, de 28 de dezembro de 1990. Então, presta atenção. Item errado. 2. Fernando. Oi. O slide não tá aparecendo para mim. Não? Não, tá um PDF aparecendo, tá não? Tá não. Não, para mim não. Ah, tá para ninguém, porque eu não compartilhei, perdão. Agora vai aparecer. Agora sim, né? Agora tá aparecendo para todo mundo? Sim. Sim. Beleza. Item 2. A Lei 8.080, ela foi votada em 19 de setembro de 1992. Essa lei aborda as condições para promover, proteger e recuperar a saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços também relacionados à saúde. Verdadeiro ou falso? Falso. 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 Onde é que está o erro? O ano de criação. É 1990. É 1990, não 1992. Tudo está certo. A data está errada. Então, por isso que desde o primeiro dia de aula eu falo para vocês que estudar SUS é chato, porque tem que decorar a data. Porque a prova vai exatamente em cima disso. Tudo está certinho aí, só está errado o ano, porque o ano foi 90, não 92. Item 3. O SUS foi criado com o artigo 199 da Constituição Federal de 88. O artigo mostra o seguinte texto. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Onde é que está o erro? É 190, não, artigo. O artigo é 190. O artigo é 196, meu povo. O 190, ele está na Constituição, mas ele não fala sobre SUS, não. A gente tem que estudar do 194 ao 200. O que cria o SUS, recordem isso, é o artigo 196, meu povo. Artigo 196. O 199, ele já fala, é da participação da iniciativa privada na gestão do SUS em caráter complementar, e ainda tendo como prioridade as instituições filantrópicas. Tem 4. Segundo o artigo 200, a iniciativa privada não poderá participar do SUS. Verdadeiro ou falso? E aí? Falso. Falso. Eu tenho 2 erros aí. Primeiro, a iniciativa privada ela pode participar do SUS. Ela participa do SUS no artigo 199, mediante contratos e convênios, com ainda prioridade às instituições filantrópicas. O artigo 199 fala isso. Então, está errada a parte do artigo. O artigo 200 ele fala das competências do SUS. E o artigo que fala que a iniciativa privada pode participar é o 199. Então, o nosso gabarito aqui seria que todos os itens
estão falsos. Eu não sei se vocês já perceberam, quem está corrigindo, quem está resolvendo prova da Saúde, que dificilmente eles colocam alguma questão que assim, todas são verdadeiras ou que todas são falsas. Ele bota para moer. Sempre vai ter um item falso entre os verdadeiros ou sempre vai ter um item verdadeiro entre os falsos. Dificilmente na Saúde uma questão vai ter esse gabarito. Todos os itens são verdadeiros ou todos os itens são falsos. Nessa questão minha aqui, o gabarito seria todos os itens estão falsos. Gabarito letra B. 2. Eu acho que essas duas próximas questões eu coloquei nos TDzinhos que a gente resolve durante as aulas. Ana é uma mulher de sucesso, é advogada e tem 2 filhos, Marina e Luiz. Reside em casa própria, tem carro próprio e divide as tarefas de escritora com seu marido, também é advogado filho. Recentemente decidiram contratar uma funcionária para ajudar nos afazeres domésticos. Dona Maria, 54 anos, e mora com a filha em casa de aluguel e é a avó de 2 meninos, Lucas e Antônio, que tem a mesma idade que os filhos de Ana. Eventualmente, Dona Maria leva seus netos ao trabalho para que sua filha possa estudar. As crianças se respeitam e se divertem muito juntas. Hoje decidiram fazer um passeio diferente, aproveitando a presença das 4 crianças em casa, eles vão até o UBS para a consulta que Marina tem com o dentista. Dona Maria também tem que agendar exame de mamografia para controle no programa contra o câncer de mama. Depois vão até a praça do bairro para que as crianças possam brincar. Todos foram muito bem atendidos e se surpreenderam com a qualidade do atendimento prestado. De acordo com o texto e com base em seus conhecimentos sobre os princípios do SUS, leia as alternativas a seguir e marque a correta quanto ao princípio que melhor se enquadra à história. Prestem atenção, pessoal. As questões de princípios gostam muito de aparecer com historinhas para a gente interpretar qual é o princípio que melhor se enquadra à história. Nessa historinha aí, você nota que é uma família bem-sucedida que procura o SUS, que procura a porta de entrada principal do sistema, que é a atenção básica. E que, quando chegam lá, são atendidos com a maior classe possível. Tanto que fala aí embaixo que eles se surpreenderam com a qualidade do atendimento prestado. Então, o princípio que se enquadra aí na historinha é o do atendimento para todas as pessoas, sem distinção de cor, raça, religião, time de futebol, carteira assinada ou não assinada. Aqui o gabarito, sem dúvida alguma, é universalidade. Letra D de dado, tá bom? Não é equidade, porque eu não estou colocando na questão um debate de preferência a pobre ou rico, ou não é alguém que está tendo um privilégio diante de alguma situação. Não é integralidade, porque eu não estou falando, né, de cuidados resolutivos, de subida de referência, né, dentro do SUS. Não é participação da população, em nenhum momento está falando aí de participação da população na gestão do SUS, e não está falando também de descentralização, que o município faz isso, o Estado faz isso, a União faz aquilo. Então, o gabarito aí, letra D, universalidade. Acertaram essa? Sim. Pronto, então a questão até relativamente tranquila. Por que não está pintando de amarelo? Certo. 3. Ó, olha a historinha. Paciente masculino com 48 anos. Ele comparece à unidade básica para atendimento de rotina com queixa de visão turva e poliúria noturna. Após coleta dos dados do indivíduo, consultas e exames laboratoriais, o diagnóstico apontou pré-diabetes, né? Pré-diabetes, que é aquele indivíduo que ainda tem, não é como voltar a um estado de normoglicemia, mas se ele continuar vacinando, ele vai virar um paciente com DM. A equipe multiprofissional orientou dieta com acompanhamento nutricional mensal e exercícios físicos orientados pela equipe de fisioterapia, sem a prescrição de medicamentos específicos. Após 6 meses, o paciente realizou exames comparativos que demonstraram valores glicêmicos dentro dos limites da normalidade. Ou seja, o paciente aderiu e vocês notaram que a conduta tomada pela equipe teve resultado, foi efetiva. Com relação aos princípios do SUS, marque a alternativa que melhor se enquadra a conduta e o tratamento oferecido. Vocês marcaram o que aí?
Integralidade. Olha, falou em cuidado. É uma questão que falar assim, em um cuidado que foi ofertado, que foi resolutivo, que resolveu o problema de determinada pessoa, que se não resolveu o problema dessa pessoa, subiu ela de complexibilidade no SUS. O SUS, ele vai até o máximo que ele pode para resolver o problema daquela pessoa. Então, aí é o princípio da integralidade. Integralidade, que é um princípio doutrinário do SUS. Está descrita assim, Lei 8.080, conjunto de cuidados individuais, coletivos, preventivos e curativos que são necessários para cada caso. Gabarito aí na letra C. Lembra, princípios estão na Lei 8.080. Organizativos, regionalização, descentralização e controle social. E doutrinários, universalidade, equidade e integralidade. Lembra que o SUS ele é bem repetitivo em determinados pontos. Por exemplo, o controle social é diretriz, controle social está dentro da Lei 8.080 como princípio, é uma lei por si só, 8.142. Integralidade é uma diretriz do SUS, integralidade é um princípio doutrinário do SUS. Então, isso a gente tem que compreender. A outra turma, ela está um pouquinho mais adiantada com relação a cronograma. Então, eu vou pegar essa aula que está sobrando e revisar a SUS e vocês vão assistir essa aula também. Integralidade. 4. Segundo a Lei 8.080, que, entre outros aspectos, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação de saúde. Estabelece que a participação da iniciativa privada do Sistema Único de Saúde será de caráter. Você pode estar lendo esse enunciado e estar pensando assim, não seria, professor, o artigo 199 também. A Lei 8.080 ela é repetitiva no que diz respeito a essa participação da iniciativa privada. Então, olhe, mas você com conhecimento do artigo 199 da Constituição, você não é essa questão. Então, a participação, qual é a palavra que fala, que traduz melhor como será a participação da iniciativa privada no SUS? Complementar. A palavra é complementar. Esse complementar, pessoal, quer dizer que a iniciativa privada vai trabalhar no SUS resolvendo o que o público não resolver. Trocando em miúdo, tu não entra no SUS por a porta de um hospital particular. Tu entra por um público, se o público não resolver, ele pode te referenciar a um privado. Esse privado conveniado e esse privado preferencialmente filantrópico. O que é filantrópico, meu povo? O hospital filantrópico não é aquele que não pague os seus funcionários, não, que a pessoa vai trabalhar por caridade. O hospital filantrópico é aquele que, se ele conseguir pagar suas contas, para ele está de bom tamanho, ele não tem uma fome excessiva por lucro. Se ele conseguir pagar os seus insumos, pagar os seus funcionários assistencialistas, os seus funcionários gestores, o pessoal de gestão, o pessoal de limpeza, para ele está de bom tamanho. Se tiver lucro, não pode ser dividido entre os donos. Ele tem que ser reinvestido. Essa é a ótica de filantropia dentro do SUS. Não confunda filantropia com caridade. Caridade é eu, na condição de enfermeira, ir num hospital e prestar um plantão gratuito. Isso é caridade. Então, o gabarito aí, letra A. 5. Questão fácil que não pode errar. Nos Conselhos de Saúde, Lei 8.142, 28 de dezembro de 1990, participação da população na gestão do SUS. As vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários corresponde à fração de tantos por cento dos conselheiros totais. Essa porcentagem é de quanto? 50%. Usuários, 50%. Lembra que o Conselho de Saúde é deliberativo, permanente e paritário. Deliberativo porque ele tem o poder de gerar leis, paritário porque as vagas são distribuídas de maneira igualitária entre pessoas que trabalham na saúde e que não trabalham na saúde, que são usuárias do sistema, sendo que dos que trabalham na saúde tem uma subdivisão de 25% para gestores, as pessoas que trabalham com saúde, mas com a papelada, e 25% para profissionais assistencialistas, aqueles que estão lá passando sonda, fazendo curativo, entubando, seja lá o que for.
Se você for colocar os pingos nos is, na verdade, 100%, né, são usuários do SUS, porque os gestores também são, os profissionais assistencialistas também são, mas essa divisão com relação a ser conselheiro é 50 de usuários e 50 de pessoas voltadas ao trabalho direto em saúde, 25% gestoras e 25% assistencialistas. Gabarito, letra C. 6. É a subdivisão do território área. Só isso aí já era suficiente para você matar a questão, porque é a subdivisão do território área. A área, equipe de saúde da família por completa, abrangendo 2.000 a 3.500 pessoas. A subdivisão do território área é a microárea, e a subdivisão da microárea é o domicílio. Então, só essa primeira frase aí já dava para matar a questão. Cuja característica é concentrar condições socioeconômicas, ambientais e epidemiológicas mais homogêneas, para facilitar a implantação de programa, desenvolver a vigilância de saúde. Cada traço deve conter no máximo traço e será a unidade operacional do agente de saúde. Então, muito fácil, um gabarito aí para microárea, 750 pessoas. É uma questão que, assim, só pela coerência do enunciado dá para a gente acertar. Uma área de saúde da família por 800 pessoas não está atingindo nem o mínimo. PSF, nem existe mais essa terminologia PSF para 600 pessoas. Hospital para 750, hospital para 1.500 também não. Uma questão que a gente não pode nem cogitar errar na letra A. Essas 7 aí, quem acertou? A Lei Eloy Chaves, que é um dos marcos previdenciários no Brasil, criou o quê? Vocês marcaram qual alternativa aí? Letra C, CAP. E aí? Primeira vez que você ouviu falar em Previdência Social no Brasil foi com essa Lei Eloy Chaves, onde tinha-se as CAPs, Caixas de Aposentadorias e Pensões, em que as pessoas contribuíam e recebiam em troca benefícios caso sofressem acidente de trabalho e portassem doenças ocupacionais. Então, a Lei Eloy Chaves, ela é de 1923, ela criou a CAP, a Caixa de Aposentadoria e Pensão. Essa é uma questão, pessoal, que a maioria erra. Eu digo porque eu estou mergulhado em prova, em gente concurseira mesmo. O povo só estuda SUS a partir da reforma sanitária. Cai uma questão dessa, o pessoal se atrapalha, porque não estuda um pouquinho antes, né, de todo aquele movimento de revolta na década de 70 da busca pela universalização da saúde. 7, letra C. Aí do CAP evoluiu para o IAP, para o INPS. Reforma sanitária, tinha o INAMPS nessa época de reforma sanitária. Letra C. Fernando, o SUS substituiu o INAMPS, foi? Não, é errado a gente falar que o SUS substituiu o INAMPS. Porque o INAMPS ele só veio acabar em 1993. O INAMPS ele não acabou com o surgimento do SUS. Então, no meu modo de ver, é errado a gente dizer que o SUS substituiu o INAMPS, porque o INAMPS continuou funcionando mesmo com a regulamentação do SUS em 90. O SUS ele veio para tentar dar uma reformulada na ótica assistencialista brasileira. Porque o INAMPS ele existia para rico, para a pessoa que tinha carteira assinada e contribuía com previdência. O SUS ele veio aparecer para tentar universalizar a saúde. Por que uma pessoa que não tem carteira assinada ela não pode ter uma saúde parecida com a do pessoal do INAMPS? Mas o INAMPS ele continuou a existir e sendo abolido somente em 1993. Tá certo. 8. Sobre a saúde pública brasileira e o Sistema Único de Saúde, assinala a alternativa correta. O SUS ele foi criado no ano de 87 pela Constituição Federal Brasileira, passando a ser regulamentado no ano de 1989 pela Lei Ordinária 8.080. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, meu povo. É uma questão aqui que está na primeira página da legislação. A gente não pode errar. Letra A. O SUS ele é criado em 87? Não, ele é criado em 88. Pela Constituição Federal Brasileira, não teve Constituição em 87. Ele foi regulamentado em 89? Não, ele foi regulamentado em 90. Então está errado o item A. B. Anteriormente à criação do SUS, a assistência à saúde era prestada pelo INAMPS, que era também um sistema de acesso universal. Verdadeiro ou falso? Falso.
Falso. Desde quando o INAMPS era universal, o INAMPS só prestava assistência para quem contribuía com ele, que eram as pessoas com carteira assinada. C. A equidade da assistência é um dos princípios organizativos do SUS. Falso. Falso. A equidade é um princípio, sim, do SUS, mas ético ou doutrinário. D. A saúde pública no Brasil hoje tem como princípios a universalidade, a igualdade, mas não a integralidade. Falso. A integralidade é um princípio. Igualdade nem princípio é. O princípio é equidade. Não confunda, não é aquele negócio com as calças. E a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. Esse texto vem escrito no artigo 199 da Constituição Federal de 88. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo, né? Já ia por exclusão, que as outras todas estão erradas, né? Então, gabarito aqui dessa questão, letra E. Iniciativa privada pode participar, sim, caráter complementar. Errei bestamente. Essa questão 9 aqui, se você errar, você pode até colocar em minha conta, porque ela é um pouquinho mais da parte avançada de SUS. E quando eu coloquei, foi que eu me toquei, mas eu disse, não, vou deixar para ver se eles trazem esse conhecimento de casa. Dentro da Lei 8.080 também tem objetivos do SUS, né? Esses objetivos que são repetitivos, né? Que é o quê? A identificação e divulgação dos fatores condicionantes em saúde, tomada, né, de decisão. Vocês marcaram o que nessa nova aí? De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080. A divulgação e identificação dos fatores condicionantes determinantes da saúde. Isso é o que dentro do SUS? Eu marquei A, objetivo. É o objetivo do SUS. Eu também marquei A. Isso é o objetivo do SUS. Está dentro da Lei 8.080, né? Então, primeiro a gente identifica o problema para depois traçar planos de resolução do problema, executar o plano para ver se resolve ou não o problema e depois fazer a divulgação desses fatores condicionantes e determinantes da saúde. Tudo isso está dentro da Lei 8.080 como objetivo do Sistema Único de Saúde. Isso aí não é um princípio, princípios são 6, não é diretriz são 4, não é um subsistema do SUS, e o Pacto do SUS, isso é lá de 2006, né? O Pacto pela Saúde, que subdivide-se em Pacto pela Vida, em gestão e em defesa do SUS. 10. Eu vi, acho que muita gente que me mandou errou essa questão 10 aqui. Mas essa questão 10 ela foi explicada também de maneira exaustiva. Assinala a alternativa, complete a frase. De acordo com a Lei Federal 8.080/90, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso aí está no artigo 196 também, é claro, né? Não excluindo o dever, né? Faltou a palavra dever aí. Não excluindo o dever das pessoas, das empresas, da sociedade. Qual é a próxima palavrinha ali? Da família. Da família, letra D. Muita gente marcou letra B, mas não. Da família. Mas então, quando fala sociedade, já entra a comunidade. Eu fui mais isso, por exclusão, Fernando, porque eu não adianta. Isso, exatamente. Não adianta o SUS ele me ofertar tudo do bom e do melhor. Se eu não tiver um zelo pela minha saúde, se a minha família não tiver um zelo pela saúde dela, se a sociedade não tiver um zelo em conjunto, o coronavírus está aí para mostrar, não é, que a saúde ela não pode ser tratada como algo individual. Então, aqui o gabarito, letra D, né, da família. Acertaram quantas? Das 10? Então, tem questão de legislação, tem questão de princípio, tem questão que fala sobre diretriz, tem questão aqui de organização do sistema de saúde, de 8.142. Então, está bem mesclado aí para a gente desenrolar. Acertaram pelo menos 8 aí, das 10? Eu 9. Sim. Tá ótimo. Se acertar 8, tá bom. De 8 para cima, que é a meta para passar.
Só um minuto aqui. Só para a outra turma tá perguntando por que é que eu não mandei o link para ela. Só um minuto. Pessoal, não mandei o link da outra turma hoje porque eu não estou dando aula propriamente. É uma aula, né? Mas é a correção do simulado. Aí a maioria das questões vocês já fizeram, né? Porque por boa parte eu repeti. Mas eu mando para vocês entrarem. Né? Não deixa de ser uma aula, vocês acompanham de novo. Só um minuto. Eles já estão no simulado 2. Vamos aqui. Fica aquele entra, aí agora lasca, agora já no ritmo. Vamos lá, agora vamos para as questões de vacina, que também tiram o sono de todo mero estudante. Questão 11. Os soros e as vacinas são substâncias que agem como imunizadores do organismo. Então, não vá, pessoal, se focar somente em estudar na parte de imunização, vacina, porque o soro ele também faz isso. Claro que vocês ainda vão ter a aula, a gente vai começar a entrar dentro do hospital a partir de quinta-feira. Aí a gente vai estudar a parte da urgência e emergência, onde tem os soros, né, para picadas de animais peçonhentos, com muito destaque aos soros antiofídicos, né, para picadas das cobras. Veja bem. Letra A, eu quero a incorreta. O soro é responsável por uma imunização passiva natural? Verdadeiro ou falso isso aí? Marquei falso. E os outros? Vamos lá, os outros. Pessoal que está na live, marcou verdadeiro ou falso? O soro é imunidade passiva natural? Denise, Mari, Francisca, Lourdes. Marquei verdadeiro. Eu marquei verdadeiro, Fernando. Olha, vamos lá. Preste atenção no serviço aqui. O soro é imunidade passiva artificial. Aí o gabarito é logo na cara, a letra A. Imunidade passiva é quando você recebe um anticorpo pronto. O soro é imunidade passiva, disso não resta dúvida. Agora, o soro é artificial. O modelo de imunidade passivo natural é o aleitamento materno, meu povo. No aleitamento materno, a criança também recebe um anticorpo pronto da mãe através do leite. Por isso que a gente faz, por exemplo, a imunização puerperal com a triviral. O bebê só toma a triviral com 1 ano ou numa circulação de sarampo, pode adiantar para 6 meses. Mas a mãe passa os anticorpos que ela ganhou com a vacina triviral no puerpério pelo leite materno para o filho. Então, grava isso, que eu já vi questão da FunSaúde cobrando esse raciocínio. O soro é imunidade passiva artificial e o aleitamento materno é imunidade passiva natural. Já a imunidade ativa é quando você vai estimular o corpo a produzir anticorpo. Eu também tenho natural e artificial. Natural, quando você forma células de memória por já ter pegado aquela doença uma vez. E artificial, a vacina. Então, o gabarito aqui. Desliga o som. O gabarito aqui é letra A, logo de cara. Mas vamos debater os outros itens. Aqui é uma questão também de um nível elevado. Questão que a pessoa precisa ter um conhecimentozinho de imunologia. B. As vacinas são exemplo de imunização ativa artificial. É imunização ativa? É, porque o corpo vai produzir. É artificial, sim, porque elas são produzidas em laboratório. C. Os soros são produzidos injetando-se o antígeno em um animal, esse animal é o cavalo, que passará a produzir anticorpos. Ok. Os anticorpos são posteriormente processados e podem ser utilizados em humanos. Perfeito. Perfeitinho. D. Como exemplo de soro, podemos citar o antiofídico, utilizado nas picadas de animais peçonhentos. Sim, mais precisamente as cobras. Se fosse um cara chato, ele poderia até entrar com recurso nessa letra D, né? Porque tem vários animais peçonhentos que o soro não é o antiofídico, né? E. Podemos dizer que a vacina é utilizada na prevenção e o soro é utilizado para curar? Sim, soro é utilizado em urgência e emergência.
Se o cara leva uma picada de uma jararaca e toma uma vacina antibotrópica, ele morre antes da vacina fazer efeito. O veneno já tem destruído o indivíduo. Então ele toma um soro, porque o soro é passando pela veia e eliminando o veneno. Agora, soro, em contrapartida da vacina, não forma memória imunológica. A vacina forma a memória imunológica. Então, o gabarito aí dessa questão, letra A. 12. Questão de rede de frio. Eu não vejo muito o que se cobrar em rede de frio que não seja organização de geladeira. Ou os cuidados que a gente tem que ter com a geladeira para evitar que ela perca a eficácia em refrigerar. Como, por exemplo, 15 a 20 centímetros afastado da parede, não está de frente para uma fonte de luz, tomada única, os cuidados também no descongelamento, 0,5 centímetros de gelo a cada 15 dias. Então, olhem aqui. Vocês marcaram qual a alternativa nessa questão 12, com relação à organização da geladeira? Foi uma questão que eu acho que estava igual nos TDs que a gente resolveu. Vocês marcaram o quê? Letra A. Segunda prateleira, as vacinas que podem ser submetidas a temperaturas negativas, que são virais. Terceira, as que não podem ser submetidas a temperaturas negativas são as bacterianas. Então, logo de cara. Questão fácil, que 90% dos candidatos acertam. Questão básica de conteúdo de imunização. B. Primeira prateleira, soro. Não, soro colocar onde, meu povo? Soro você pode colocar até na terceira prateleira. Não tem muita besteira com relação a soros e também a diluentes. Terceiras, colocar na quarta também não tem maiores problemas. Não tem uma normatização com relação a se colocar soro e diluente em prateleira. Tem para as vacinas que podem e que não podem ser submetidas a temperaturas negativas. Então, todas as outras aí têm erros e o gabarito é logo na letra A. B, na primeira prateleira, soro? Não, primeira prateleira nem coloca nada. C, na primeira prateleira contra bactéria, nem coloca nada na primeira. D, na primeira prateleira, soro? Não coloca nada na primeira. E, na primeira prateleira, vacina, já foi dito em 3 itens, não se coloca nada na primeira prateleira. Próxima. É um caso clínico, né? KF, sexo feminino, 1 ano e 8 meses de idade, é trazida pela mãe à unidade de saúde da família com dificuldade para respirar, tosse pouco há 3 dias. A criança não tem histórico de doenças respiratórias, está com as vacinas em dia e compareceu a todas as consultas de puericultura conforme agendamento. Ela está frequentando a creche há 3 semanas. Em relação ao calendário vacinal, KF deverá receber quais vacinas? Vocês marcaram o que aí? Letra D. Letra D. Letra C. Eu marquei VOP e DTP. Olha, preste atenção na idade da criança. A criança ela tem 1 ano e 8 meses. Se ela tem 1 ano e 8 meses e está com o calendário vacinal em dia, ela já tomou quase tudo. Está faltando ela tomar só VOP e DTP com 4 anos. São 4 anos. Se ela tem 1 ano e 8 meses e está com o calendário vacinal em dia, ela só VOP e DTP. Só VOP. Questão também que a gente não pode errar, de um raciocínio simplório. Eu vou dar febre amarela para a criança com 1 ano e 8 meses, ela estando com o calendário em dia? Não, se ela está com o calendário em dia, ela tomou febre amarela com 9 meses. Por exemplo, sarampo, cachumba e rubéola, se ela está com o calendário em dia, ela tomou a triviral com 12 e a tetraviral com 15. Então, vamos fazendo esses raciocínios, se cai questão assim, com relação à idade da criança e se o calendário de vacinal dela está em dia ou não. Então, se ela tem 1 ano e 8 meses, ela tem que tomar somente com 4 anos VOP, segundo reforço, e DTP, segundo reforço, para completar o seu esquema vacinal. 14. A tríplice viral é uma das vacinas feitas de vírus atenuado, vírus vivo, né? Sarampo, cachumba e rubéola. Logo de cara, também não podemos errar. Sarampo, cachumba e rubéola, triviral, com 12 meses por via subcutânea. Com 15 meses, a gente toma tetraviral. Tetra, era tri 3, tetra vira 4. Qual é a novidade? A varicela.
Cachumba, coqueluche e varicela? Não, são 3 doenças imunizáveis. Mas a coqueluche, ela está no esquema pentavalente, DTP e DTPA. Varicela, rubéola e sarampo? Não. Eu estou falando da tri, né? Se fosse a tetra, a gente até podia tolerar, porque as 3 estão na tetra. D. Rubéola, coqueluche e tétano? Não, coqueluche não está na tríplice viral. Tétano é até uma doença bacteriana. Coqueluche também, já dava até para eliminar por conta do micro-organismo que causa. Letra E, tétano, bactéria, já dá para eliminar. Difteria, né, tá no esquema penta, tá no esquema DTP, tá no esquema DTPA, tá no esquema DT. Difteria também é uma doença bacteriana. Então, gabarito, letra A. Eles marcaram o que na 15? Conforme o novo calendário vacinal de 2017, que perdura até hoje, né? Com pequenas mudanças pontuais. Mas com relação a essa vacina não houve mudança. A DTPA, difteria, tétano, coqueluche. Qual é a diferença da DTPA para a DTP? Esse Azinho do lado aí do P quer dizer que o componente da coqueluche ele é acelular. Então, marcaram o que aí? Qual é a idade ideal gestacional para a gente aplicar a DTPA na gestante? Letra B, a partir das 20 semanas. Letra B, depois de 20 semanas gestacionais. Lembre-se, Baixa o celular, Rodrigo. o esquema vacinal da gestante vai se basear muito com relação ao que ela já tomou antes, assim como também o do adolescente, do adulto, do idoso. Se ela já tiver tomado 3 doses de DTPs, ela vai tomar somente uma DTPA após 20 semanas. Se ela não tiver tomado nenhuma dose, ela não conseguir me comprovar nenhuma dose DTP, no caso DT, na verdade, né? Se ela não conseguir me comprovar nenhuma dose, e eu também não tiver cartões espelhos por ali, toma 2 doses DT, a terceira DTPA. Se comprovou uma, toma outra DT e outra DTPA. Se tomou 2, toma outra DTPA. Agora, essa DTPA é uma dose toda gestação a partir da 20ª semana de gestação. Letra B. Próxima. Em relação... Essa é a 15, é 16. Em relação à vacina da hepatite A, vocês marcaram o que nessa questão? Marquei C. Essa questão eu vou dar uma olhadinha nela depois. Porque, assim, a vacina da hepatite A, ela é relativamente nova no calendário. E ela é apenas uma dose com 15 meses. Ela é apenas uma dose com 15 meses. Agora, o que é que esse item C nos fala? Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? O que é que esse item C nos fala? Ele fala que... Oh, meu Deus, como é que eu tiro isso aqui? Realçar. É realizado uma dose aos 15 meses ou até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Uma dose aos 15 meses ou até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Esse ou dá a entender que, se a criança não tomar com 15 meses, ela tendo... O que foi que eu fiz aqui, homem? Vai assim mesmo, mas você entende aí. Se esse ou aí dá a entender que se a criança não tomar com 15 meses, ela pode tomar até ela completar 5 anos. Então, essa informação aqui tem que checar. Porque se ela não tomando aos 15 meses, puder tomar até os 5 anos, esse item também está verdadeiro. Então, eu tenho que olhar essa questão, né? Aquela velha mania da gente, não é, por exemplo, pegar essa questão, ver um item muito óbvio e não olhar o gabarito. Mas eu tenho quase certeza que o gabarito dessa questão, vou olhar depois na prova que eu tirei, é a letra D. É realizada uma dose aos 15 meses apenas. Ela não tem reforço, essa vacina. Né? Mas acho que foi a Francisca que veio me questionar essa questão e coerente o questionamento dela. Se fosse, né? Vocês estão dando lógica, né?
Aos 15 meses e 4 anos, aí anulava, porque aí quer dizer que tem que tomar outra, tá entendendo? Com 4 anos. Mas quando coloca ou até 4 anos, aí fica realmente um pouquinho confuso, né? Mas assim, eu tenho quase certeza que o item D tá certo, isso é uma certeza que eu tenho. É realizado uma dose aos 15 meses apenas, que é só uma dose aos 15 meses. E pronto. Tá certo? Mas aí é uma questão que, não é, depois, com a cabeça fria, quando eu fosse olhar a prova, depois de ter feito, eu entraria com um recurso nela para anular. Entenderam o raciocínio que eu fiz aí? Ou não? Sim. Esse ou do item C é que complica pro cara que tá fazendo a prova. Mas aí, o gabarito certamente seja a letra D. 17. Os cuidados com a biossegurança fazem parte da rotina odontológica, aliada às medidas de imunização infantil. Segundo o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, a vacina contra a hepatite B deve ter a aplicação. Marcaram o que aí? C. Letra C, né? Primeira dose ao nascer. Ao nascer é BCG e hepatite B. A hepatite B é até 12 horas, né? A BCG tolera-se até 5 anos, mas de preferência também ao nascer. Então, o gabarito aí. Pode ser uma prova colorida? O gabarito aí, letra C, né? Da primeira dose ao nascer. Primeira dose aos 12 meses? Não. 12 meses já é para a criança ter tomado quase tudo. Em dose única ao nascer, não é dose única, porque a hepatite B tem doses camufladas na gloriosa pentavalente. Segunda dose aos 6 meses. Com 6 meses, a criança já tomou, foi 4 doses de hepatite B, 1 ao nascer e 3 na penta. De reforço aos 15 meses, não. Gabarito aí muito claro para mim e para vocês na letra C. Deixa eu ver quantas questões de vacina a gente resolveu. A gente resolveu questão de vacina 1, da 11 a... Da 11 a 17. Foram 7 questões. Acertaram as 7? Acertei. Só a 16 eu coloquei C. Perdão aí dessa 16. A 16 eu coloquei a C, mas é a D, né? Não, é uma questão que certamente iria se anular. Ela só não iria ser anulada se o intervalo é tolerável pelo Ministério, não fosse esse que ele está colocando aí. Mas eu acho que não é esse intervalo aí, até 4 meses, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Eu acho que não é esse intervalo. Mas, como eu não tenho certeza, é bom dar uma investigada depois. Então, vamos lá para a questão 18, aqui a gente já entra no mundo das ISTs. Não fácil também, que não precisa estudar para acertar, né? A AIDS, a SIDA, é uma doença viral, pode ser transmitida de diferentes modos. Marca alternativa que não indica uma forma de transmissão da doença. Transfusão de sangue transmite? Sim, de vez em quando tem erro aí nos bancos do Hemos. Dos hemocentros, né? Porque Hemos é no Ceará. Compartilhamento de objeto cortante tem demais, né? Droga injetável, por exemplo. Mãe para filho durante a gestação? Sim, o HIV é uma doença de transmissão vertical. Relação sexual desprotegida com pessoa contaminada? O HIV surgiu com essa fonte, não é, de propagação. Tosse ou espirro liberando partículas denominadas de aerossóis, eu tenho 4 doenças que são transmitidas por essa forma. Tuberculose, sarampo, catapora e o herpes zoster. Gabarito aqui, letra E, né? Questão também que a maioria acerta. O HIV ele não é transmitido por via aérea. Eu não preciso usar máscara perto de uma pessoa soropositiva. Nem cirúrgica e nem PFF2. E nem dessas de pano que a gente utilizou muito na pandemia. 19. Mais uma questão de 1, 2, 3 para a gente julgar VUF. Sobre hepatite. A hepatite B pode ser transmitida por sangue contaminado, proveniente de procedimentos incisivos, como tatuagens, colocação de piercings e manicures. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? A hepatite B e a sífilis, ela tem meios de transmissão semelhantes ao HIV. Com exceção, é claro, do aleitamento materno. No aleitamento materno, uma mãe soropositiva, ela não pode dar de mamar para o seu filho. Já com hepatite B e sífilis, não se tem esse problema.
Então, a hepatite B ela pode ser transmitida, sim, por sangue contaminado de procedimentos invasivos como tatuagens, colocação de pistas em manicures, instrumentais que não estão esterilizados. 2. As diferentes formas de hepatite viral constituem doenças inflamatórias do fígado que podem, em todas as suas formas, ser prevenidas por meio da vacinação. VUF. Falso. Falso, meu povo. Aí, essa questão aqui, ela não é fácil. Ela não é fácil por o motivo do seguinte, o cara achar que todos os modelos de hepatite são preveníveis por vacinação. Prevenível por vacinação, hepatite B, e se a gente for colocar os pingos nos is, a hepatite D, porque você só pega hepatite D tendo previamente hepatite B. E se você tomar a vacina da hepatite B, você não pega B e, consequentemente, não pega D. Mas eu não tenho vacina para hepatite C e para hepatite E. Então, o item 2 ele é falso. 3. Algumas das formas de hepatite virais podem se tornar crônicas e evoluir para câncer de fígado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, principalmente as hepatites parenterais, hepatite B, C e D. Então, gabarito, letra A, que já é uma questão do nível, no meu modo de ver, do nível mais elevado. Próximo. Nos últimos anos, há uma incidência crescente de infecções sexualmente transmissíveis. Mais de 1 milhão de STs são adquiridas todos os dias em todo o mundo. Teve uma aluna que eu não recordo quem foi, que veio no meu PV falar que eu não tinha explicado isso. Mas eu recordo bem que eu expliquei. Eu falei para vocês que existem STs que se manifestam com secreções, existem STs que se manifestam com ulcerações, existem STs que se manifestam com cervicites, que é infecção de colo. Eu falei da cor desses corrimentos, das 3 mais clássicas. Por exemplo, candidíase é um corrimento branco, grumoso, com cheiro de leite coalhado. Eu expliquei ou não expliquei isso? Eu recordo que eu tinha explicado. Para mim, eu tinha explicado. Sim. Tem esses modelos, né, de manifestação de STs e que o corrimento diz muito. Não é um IST. Exatamente, candidíase, se cai dizendo que candidíase é IST, não. Candidíase não é IST, é um desequilíbrio, isso a gente vai estudar na aula de quinta-feira, inclusive. É um desequilíbrio de microbiota residente. O fungo, ele acha um ambiente que não é propício ali ao seu natural, se rebela contra o corpo, o Candidalcas é um fungo do bem, e ele, nesse se rebelar, ele gera a candidíase. Corrimento vaginal intenso. Presta atenção. Corrimento vaginal intenso, amarelo esverdeado, bolhoso e cheirando a peixe podre. Isso aí eu vou colocar na lâmina do exame papanicular, porque eu tenho que colocar. Mas em qualquer canto do planeta Terra, isso é tricomoníase. Tricomoníase é um IST causada por um protozoário chamado Trichomonas vaginalis. Aqui nada que o metronidazol não resolva, né? Tricomoníase. É pior 1 milhão de vezes que o aroma do Canda. Fortíssimo cheiro e realmente lembra peixe estragado. Não é nem um peixe bom de você fritar ou cozinhar, não. É estragado. Amarelo esverdeado, bolhoso, né? O corrimento branco, cheirando a leite estragado, é cândida. É cândida. Tá bom? Já um corrimento beirando o cinza, Gardnerella. Gardnerella que é sinônimo de vaginose bacteriana, inclusive. Então, gabarito aí, letra B, tricomoníase. Acertaram essa? Sim. Sim. 21. A sífilis é uma infecção, a banca adora questão de sífilis. A FGV baixa é bom. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível. Por que eu aposto que possa ser que novamente com a questão de sífilis? Porque ela é endêmica no Ceará. É uma epidemia no Brasil, mas no Ceará tem mais do que nos outros cantos. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, sistêmica, porque afeta o corpo inteiro, de evolução crônica causada por uma bactéria chamada Treponema pálido.
Sobre essa doença em questão, analisa as afirmativas abaixo e assinala a alternativa correta. Ela é transmitida principalmente por contato sexual, oral, vaginal ou anal. Contudo, pode ser transmitida verticalmente para a criança durante a gestação de uma mulher com sífilis não tratada ou não tratada adequadamente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? A sífilis, ela é passada de mãe para filho, de maneira vertical, no pré-parto, no parto, no puerpério. No puerpério. Não, do puerpério não. No puerpério não é passada não, porque ela não é por aleitamento. Mas ela é passada no pré-natal, no pré-parto, no parto. Uma mãe que não está fazendo o tratamento, ou que está fazendo o tratamento de uma maneira bagunçada, né? O antibiótico ainda é a penicilina. 2. A testagem da gestante para detecção de sífilis deve ser realizada uma única vez durante a gestação, sendo na primeira consulta do pré-natal ou no momento do parto-aborto, caso não tenha sido realizado anteriormente. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. A testagem para sífilis VDRL, ela não é realizada somente uma vez na primeira consulta de pré-natal. Ela é realizada no primeiro e no terceiro trimestre da gestação. Item falso. 3. Na gestação, a sífilis pode apresentar consequências severas, como abortamento, prematuridade, natimortalidade, que é o bebê nascer morto, manifestações congênitas precoces ou tardias e ou a morte da criança. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro também. Verdadeiro. Próximo. Quando a sífilis é detectada na gestante, o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível com a penicilina benzatina? Sim. O antibiótico hoje ainda de escolha para o tratamento da sífilis é o primeiro antibiótico descoberto no planeta Terra, né, por Fleming, em 1929, que é a penicilina benzatina, conhecida também como Benzetacil, né, 1.200.000 unidades internacionais, se eu não me engano. É a dosagem, né, das ampolas que a gente utiliza para aplicação. Mas claro que isso é critério médico, né, de definir a dosagem. Então, está correto o item 1, 3 e o item 4. Cadê aqui? 1, 3 e 4, letra D. É o nosso gabarito. Muita gente marca a letra B aí. D, né, Fernando? É D de dado. 1, 3 e 4, porque o item 2 está falso. Próximo, método anticoncepcional. Questão aqui simples, não pode errar. Perguntando qual é a alternativa que traz um método anticoncepcional de barreira. Vasectomia é método anticoncepcional? É, mas é um método cirúrgico. Laqueadura é um método anticoncepcional? É, mas também é um método cirúrgico. 25 anos, 2 filhos vivos. Tabelinha é método anticoncepcional? É, mas um método natural. Diafragma é um anticoncepcional de barreira? É. Quando você está jogando futebol, você bota uma barreira para evitar que a bola passe na cobrança de falta e vá para o gol. O diafragma, o método de barreira, ele evita que o espermatozoide ele entre em camadas profundas do colo para encontrar o óvulo lá na tuba uterina. Gabarito aí da questão 22. Questão que você estuda na 8ª série no ensino médio. Letra D, diafragma. Próxima. Um método anticoncepcional muito conhecido pelas mulheres é a tabelinha, que consiste em abstinência de sexo no dia da ovulação, nos períodos próximos aos dias. Você sabe isso com a tabelinha, né? Ciclo menstrual, o intervalo entre o primeiro dia da menstruação e o primeiro dia da próxima, dura 28 dias, com o período fértil acontecendo ali em torno do 14º, pegando 3 dias para mais, 3 dias para menos, 2 dias para mais, 2 dias para menos. Quando é que ela ovula num ciclo de 28? Marcaram o quê? Sei. Ela ovula no 14º dia do ciclo. Yes. Tem margem de erro? Tem. Possa ser que não seja no 14º. Mas, na maioria das vezes, sim. Então, a gente pega isso como uma base. Assim. Questãozinha de puericultura.
Com relação aos instrumentos de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Eu quero o correto. Letra A. O índice de estaturidade não deve ser avaliado da criança? Deve. Presta atenção que as questões de puericultura confundem muito a gente. Eu não gosto quando cai questão de puericultura em prova de concurso, porque puericultura, por não ser uma ciência exata, aí lasca a gente que está fazendo prova. Índice de estaturidade não pode, não deve ser avaliado na criança? Deve. O índice de estaturidade, a gente vai responder a seguinte pergunta. Será que a altura da criança está adequada para a idade que ela tem? Isso eu vou fazer até 10 anos. Então tá errado. B. O peso e idade é o recomendado pela Organização de Saúde para a gente avaliar de nutrição e sobrepeso? Sim. Gabarito B. O índice de peso e idade eu vou verificar se a criança está com peso adequado para a idade que ela tem. Isso vai me dar a resposta se ela está eutrófica, se ficar entre as duas curvas. O que é eutrofia? A criança, ela tem um peso adequado para a idade, o consumo de nutriente dela está compatível com o que ela está gastando. Tem a desnutrição e tem o sobrepeso e a obesidade, né? Letra B. Eu não vou fazer IMC em criança. IMC eu avalio, né, se a pessoa tem eutrofia, desnutrição, sobrepeso ou obesidade no nível 1, 2 e 3, com IMC, mas isso é em adulto, em criança eu utilizo esse gráfico. C. Perímetro cefálico é um importante instrumento para avaliar o crescimento da cabeça? Até 10? Não, perímetro cefálico avalia até 2 anos. Finalidade de verificar perímetro cefálico é entender se não é a região craniana, ela consegue ter um bom suporte para o crescimento rápido de estruturas encefálicas. Lembre-se que, né, existem as fontanelas, as muleiras, né, a anterior e a posterior. A fontanela anterior, ela fecha ali em torno de, se eu não me engano, 18 meses, né? E a anterior fecha com 1, 2 meses e a posterior vai fechar em torno de 18 meses. Esse perímetro cefálico de 33 a 38,6 centímetros ao nascer, crescendo, né? Aumentando 2 centímetros mês no primeiro trimestre, aumentando 1 centímetro mês no segundo trimestre e meio centímetro mês no terceiro trimestre. D. Não é necessário pesar a criança em todas as consultas de rotina? Claro que é necessário pesar. E o perímetro torácico é maior do que o perímetro cefálico na criança ao nascer? Errado. O perímetro torácico ele é, em média, 2 centímetros menor do que o perímetro cefálico na criança. Então, o gabarito aí, letra B. Acertaram essa? Sim. Sim. Questãozinha. Assim, ela é fácil porque o item está muito óbvio que é o verdadeiro, né? Deixa eu só conferir essa informação aqui do fechamento da fontanela, que eu fiquei em dúvida. É a fontanela anterior, que é com 18 meses, eu acho que eu falei trocado. A fontanela anterior é com 18 meses e a posterior entre 1 e 2 meses. Anterior, 18 meses e posterior entre 1 e 2 meses. Está corrigido, eu acho que eu tinha falado trocado. Essa questão 18, ela está perdida aí no meio das outras, né? Na verdade, a prova teve 41 questões. Desenvolvimento motor, não é, fino e desenvolvimento motor grosso. Aí, no caso, é um esquemazinho, é até fácil da gente entender, né? Meses ímpares, 3, 5, 7, 9 e 11. Eu quero a alternativa correta. 3 meses, controle de cabeça. Com 5 meses, ela rola. Com 7 meses, senta. Com 9 meses, engatinha. E com 11 meses, anda. Então, nosso gabarito aqui, letra C, com 11 meses, eu espero que a criança ela já consiga dar naturalmente os seus primeiros passos. Lembra, meses ímpares, 3, 5, 7, 9 e 11. Controle de cabeça, rola, senta, engatinha, anda. Questão também fácil. 25, questão que o povo se embanana porque não tem o costume de estudar aleitamento materno. Aleitamento materno eu não vejo muito do que fugir,
a cobrar que não seja isso. Aleitamento materno, o que pode cair aí é a relação anatômica que existe entre a produção e a sucção do leite, né? Que o hormônio responsável pela produção é a prolactina produzida na adenihipófise e o hormônio responsável pela sucção é a citocina produzida no hipotálamo e armazenada e distribuída pela neurohipófise. Ocitocina, sucção, prolactina, produção. Eu pergunto aí na questão o que é aleitamento materno misto. Vocês marcaram o que aí? Eu marquei D. Os outros marcaram o quê? D. É a letra D mesmo. Letra A. Quando a criança recebe somente leite materno direto da mama ordenhada, isso é aleitamento materno exclusivo. Isso é aleitamento materno exclusivo. Se a mãe, ela retira ordenhando o leite da sua própria mama, continua sendo aleitamento materno exclusivo. B. Quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebida à base de água, falou em algo líquido, o aleitamento materno ele vira predominante. C. Quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido, com a finalidade de complementá-lo e não de substituí-lo, esse é o modelo de aleitamento materno recomendado pós 6 meses. Esse é o aleitamento materno complementado. E, quando a criança recebe, além do leite materno, algum outro tipo de leite artificial, eu poderia até ter complementado aqui o leite de outra fonte e leite de uma fonte não humana. Leite de vaca, né? Leite de cabra, leite de burro, igual tinha no Chaves, né? Letra D. É o gabarito. Então, leite não vira aleitamento materno misto. E, quando a criança recebe somente sais de reidratação oral, gotas ou xaropes contendo vitaminas, suplementos e outros medicamentos, isso aí continua sendo aleitamento materno exclusivo, viu? Embora tenha muita coisa na líquida aí, mas são medicações, coisas prescritas por médico. Então, tomando isso aí não quebra o aleitamento materno. Então, se a criança ela tomou um soro caseiro, porque estava com diarreia desidratada, não quebra o aleitamento materno exclusivo. Se ela tomou uma gota de paracetamol, porque foi tomar uma pentavalente, não quebrou o aleitamento materno exclusivo. Então, gabarito, letra D. Essa outra questãozinha aí que tem uma matemáticazinha pelo meio. Maria está grávida do 3º filho. Para pré-natal agora. E tem consulta de pré-natal marcada para o dia 28 de agosto de 2021. Considerando que a data da sua última menstruação foi no dia 10 de maio de 2021, e tendo como base o dia da consulta especificado, qual alternativa contém a data provável do parto e a idade gestacional de Maria? Vocês marcaram o quê? Qual alternativa? Eu marquei B. Mas foi muito chato isso daí. Mas é uma questão sossegada. Por exemplo, você não... Onde é que eu quero chegar aí? Se você não souber a formulazinha, você realmente não vai sair do canto aí. Primeiro, como é que você vai calcular a data provável do parto aí? Você precisa saber que janeiro, fevereiro e março é uma conta e abril a dezembro é outra. Janeiro, fevereiro e março, você coloca mais 7 no dia, mais 9 no mês e mantém o ano. De abril a dezembro, você bota mais 7 no dia, diminui 3 no mês e aumenta 1 no ano. Então, dia 10 de maio de 2021 é maio, então a gente utiliza a segunda forma. Mais 7 no dia vai ficar dia 17, menos 3 no mês, maio é mês 5, vai para mês 2 é fevereiro, e mais 1 no ano, 2021 vira 2022. Então, a data provável do parto de Maria é dia 17 de fevereiro de 2022. Provável, não é certo ser nessa data. Mas se ela não estiver mentindo para mim, ela tiver contado para mim a data da automenstruação beirando certo, vai ser por aí. Claro que nas próximas consultas eu vou ter algo que vai me ajudar bastante nessa correlação, que é a ultrassom. A melhor ultrassom para a gente calcular a idade gestacional é a primeira. E isso induz muito a gente. De 37 a 40 semanas é o período do bebê vir. A partir de 40 semanas,
A partir de 40 semanas já é recomendada até indução do parto, né? 40 ou 41 semanas, não estou me recordando. Se tiver alguma intercorrência, vamos lá, DM gestacional, pode ser até aí antes disso, né? Com 38, 39 semanas já estão mandando para o serviço de referência. Agora, as semanas de gestação, eu vou contar quantos dias dão da última menstruação até a consulta. Então, observe que a data da última menstruação foi no dia 10 de maio. Então, vamos contar os dias até 28 de agosto. Maio tem 31, mas já foram 10. Então, falta 21 dias para completar maio. Junho tem 30, julho 31, agosto 31. Mas observe que a consulta é no dia 28 de agosto. Então, quando a gente faz a conta, ela tem 110 dias de gestação. Como a gente trabalha com semanas e não é com dias, a gente vai dividir 110 por 7, porque uma semana tem 7 dias. O resultado deu 15,7. 15,7 vai dar o quê? 16 semanas. Porque 7 dias eu vou fechar uma outra semana. Então, o gabarito aqui é letra A. Quem acertou? Acertei, não. Passei, foi longe. Marcaram o que aí? Eu marquei 16 semanas e 5 dias. Deixa eu fazer essa matemática. Eu também marquei a B. Deixa eu fazer essa matemática de novo aqui. A menstruação é dia 10 de maio. Maio tem 21 dias, né? Para completar os 31 do mês. Junho tem 30. Julho tem 31. Agosto tem 31, mas a consulta é no dia 28. Ela vai ter 110 dias de gestação. Quando a gente divide 110, vai dar um resultado de 15,7. 15,7 são exatamente 16 semanas fechadas. O gabarito é letra A. 16 semanas, tá certo? Data provável do parto, 17 de fevereiro de 2022, e a idade gestacional de 16 semanas. Próxima. Entenderam por quê, né? 15,7. Em semana, 7 dias. 7 dias é uma semana, fecha 16 semanas. Pré-natal tem extrema importância para garantir a saúde da mãe e do bebê. E deve ser iniciada assim que a gravidez for confirmada. Eu quero saber nessa questão a alternativa que traz um exame que não é solicitado na primeira consulta de pré-natal. Qual é o gabarito aí? Proteína C reativa. Proteína C reativa não é um exame pedido nem na primeira e nem na última rotina de exames, nem no último trimestre. Proteína C reativa agora é um exame muito bom. É um marcador inflamatório muito bacana, né? A proteína C reativa ela é liberada pelo fígado na circulação quando tem alguma inflamação corrente ali no meu corpo. Hemograma, eu peço primeiro e terceiro trimestre, HBsAg também, primeiro e terceiro trimestre, HCV também, primeiro e terceiro trimestre, VDRL também, primeiro e terceiro trimestre. Gabarito, eu não peço proteína C reativa. 8. Sobre pré-natal é incorreto afirmar. A data da última menstruação, que é a DUM, ela é utilizada na obstetrícia, sobretudo, para determinada data provável do parto. Verdade? B. A avaliação acurada da idade gestacional IG é componente essencial de uma boa prática, tanto obstétrica quanto neonatal. Ok? Sulfato ferroso e ácido fólico são medicações utilizadas pela gestante no período de pré-natal? Sim. Cuidado com a pegadinha do ácido fólico. Antigamente, 15, 16 semanas a gente parava porque já tinha cumprido sua função, que era formar tubo neural. Mas é um complexo B vitaminoso, né? Que a gestante vai precisar. Então, sulfato ferroso e ácido fólico, hoje é a gestação todinha. Sulfato ferroso, a quantidade vai variar de acordo com o hemograma, mas na maioria das vezes um comprimido de 40 miligramas dia dá conta. E o ácido fólico é um comprimido de 5 miligramas uma vez ao dia antes do almoço, né? Bacana tomar com algo cítrico, né? Que favorece a entrada desses componentes na circulação. D. Define-se como parto pós-termo aquele que a gestação termina entre 20 e 35 semanas. Fácil, aí é pré-termo. Pós-termo é aquele parto que passa de 42 semanas. Gabarito aí, então, letra D de dado.
Nulípara é a mulher que ainda não teve filhos, verdade. A mulher que nunca teve filho, ela é nulípara. A que teve um filho, ela é primípara. A que teve mais de um, que teve 2, multípara. E a que teve de 3 em diante, multípara. 29. Diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. É considerada hipertensão no estágio 3. Vocês marcaram o que aí? Letra E. É considerada hipertensão o estágio 3 quando a sístole ela dá maior ou igual a 180 milímetros de mercúrio e a diástole ela dá maior ou igual que 110. Aqui é algo que vocês não podem ir para Fortaleza dia 24 sem saber. Essa escalazinha de graduação de hipertensão em hipotensão, pressão ótima, pressão normal, pré-hipertensa, hipertenso 1, 2, 3 e hipertensão arterial sistólica isolada. Hipertensão grau 3 é a sístole maior ou igual a 110 e a diástole maior ou igual a 100. A sístole maior que 180 e a diástole maior que 110. Se é urgência ou emergência hipertensiva, aí vai depender, né? A urgência hipertensiva, a diástole tem que dar maior que 120. E a emergência hipertensiva, ele pode estar com a pressão 12/8, mas ele está tendo um AVC ou um infarto. Gabarito E. 30, questão também muito boa de se cobrar em prova. Porque o povo acha que verificar a pressão é jogar o cara todo esparramado numa cadeira, colocar o tensiômetro todo errado no braço, colocar o estetoscópio também todo troncho na artéria braquial e apertar aquela pera e desinsuflar como se não houvesse amanhã. Não é bem assim. Item 1. Eu vou posicionar o braço do paciente na altura do coração, nível do ponto do esternocórtex, espaço intercostal, apoiado com a palma da mão voltado para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. Fez certíssimo. Verdadeiro. 2. Após selecionar o manguito de tamanho adequado, lembra disso, né? Lembra disso. 80% da circunferência e 40% da largura do braço. Colocá-lo sem deixar folgas acima da fossa antecubital, cerca de 2 a 3 centímetros. Verdade. 3. Palpar a artéria braquial e colocar a campânula. A campânula é a parte menor do estetoscópio. A parte maior é o diafragma. A campânula para som de pequena amplitude, que é som cardiovascular. E o diafragma do estetoscópio, ele vem com a orientação de você auscultar som de maior amplitude, que é o respiratório e o abdominal. Item 3, verdadeiro. Item 4, determinar a pressão sistólica na ausculta do primeiro som, que é a fase 1 Korotkoff, ok? E a pressão diastólica no desaparecimento do som, que é a fase 5 Korotkoff, também ok. Gabarito, letra B, todas as frases estão corretas. Essa questão aqui, eu já vi cair em prova. Não é muito rotineira não, mas eu já vi. Você precisa também conhecer uma formulazinha matemática, né? Pressão arterial média. Como é que você calcula? Você pega o valor de sístole, mais 2 vezes a multiplicação da diástole e divide por 3. E a pressão diferencial é muito fácil. É só você diminuir a sístole pela diástole. Você sabendo o cálculo de pressão diferencial, você já acertava a questão, porque a pressão diferencial está boa para 40 milímetros de mercúrio. Esse valor de pressão diferencial tem que dar de 30 a 60. Dando menos do que 30, está muito próximo um valor do outro, é pressão convergente. Dando maior do que 60, está muito espaçada uma da outra, também não é bom, divergente. Quando você faz a pressão arterial média, pegar a sístole mais 2 vezes a diástole e divide por 3, num paciente 120/80, dá um valor bom de 93,3 mmHg. Valor bom por quê? Tem que dar de 70 a 110. Acertaram essa? Sim. 32. Não. Sobre, não. 32. Sobre DM do tipo 1. É correto afirmar. É causado pela destruição das células do pâncreas e pela consequente interrupção na produção de insulina. Até aí estava perfeito.
Mas a DM1 ela é genética, ela não pode ser prevenida por fatores ambientais. Item falso. B. Vai ocorrer quando o organismo produzir insulina em quantidade insuficiente para a quantidade de glicose consumida. Podendo ser prevenida por dietas e exercícios, aí a definição da DM, mas da DM2. Lembra, né? Tratamento com comprimidos, biguanida, sulfonilureas, né? Biguanida como a metformina, potencializar o uso da glicose pouca produzida e a sulfonilureas como a glicazida e a metformina para bater na porta do pâncreas e ele produzir o que falta. C. Ocorre quando o organismo produz insulina em quantidade suficiente, mas a glicose ingerida permanece na circulação, não sendo metabolizada. DM2. Doença autoimune caracterizada pela destruição das células produtoras de insulina. Melhor definição. A DM1 não está havendo produção de insulina. Por que não está havendo produção de insulina? Porque tua célula de defesa, ao invés de defender, então é atacando as células beta do pâncreas, que tem a função de produzir o hormônio. É mais frequente em pessoas com mais de 50 anos, DM2. A DM1 ela aparece no adulto jovem. A DM1 ela vai aparecer nas fases iniciais da vida. Gabarito, letra D. Próxima. Questão de farmacologia. Assinala a alternativa que traga um medicamento utilizado em pacientes de hipertensão arterial, do grupo dos diuréticos, e um utilizado no tratamento da DM tipo 2, do grupo das biguanidas. Letra A, furosemida é diurético? É. Então mantém ela. Captopril não é diurético. Captopril é um IECA. Letra B, não. Hidrocortiazida é diurético, então mantém. Propanolol é um beta-bloqueador. Bloqueia, né, os receptores beta envolvidos no controle da pressão arterial. Omeprazol, né, esses receptores beta que estando ligados, aumentam, né, a força de contração do coração, coisa que eu não quero num paciente hipertenso. Omeprazol, nem para pressão arterial, é utilizado, é um protetor gástrico. Aí você iria quebrar a cabeça. Aí é uma questão que a maioria faz que nem Godines no Chaves, joga a moeda para cima. Para saber o que diabo é uma biguanida e qual é biguanida de glibenclamida e metformina. Aí o gabarito é a letra C. A glibenclamida é uma sulfonilureia. Questão boa. Questão para o cara fazer e vender para as bancas. Letra C. O gabarito. Acertaram? Acertaram essa? Não, chutei e acertei, mas enfim. 34. Lá na prova, quando você for estudar tuberculose novamente, não vai estudar aquele tratamento de TM, de TB multiresistente de 18 meses, não. Saiba o tratamento da TB básica. Então, o cara tem 56 anos, ele foi diagnosticado com TB pulmonar e iniciou o tratamento há um mês. Então, quais são os antibióticos que ele toma nessa fase? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e atambutol. Se ele tem um mês de tratamento, ele está na fase de ataque. A fase de ataque, ele toma os 4 antibióticos em um comprimido só. A quantidade de comprimidos vai variar de acordo com o peso. Se ele tem mais do que 50 quilos, ele toma 4 comprimidos. Se ele tem de 35 a 50 quilos, 3 comprimidos. É o tratamento diretamente observado, tem dose mensal supervisionada e tem alta administrada. Não tão rigorosa como na hanseníase, mas tem também na TB. Quando o cara passa 30 dias sem tomar, abandono de tratamento, começa no zero com esquema multiresistente. Quando tem abandono ou falha de tratamento, o antibiótico ele fica resistente à ação da rifampicina e da isoniazida. Aí tem que entrar uma porrada de antibiótico novo, com alguns injetáveis, exemplo da streptomicina, taxa de óbito vai lá em cima. Então, gabarito aí, letra B. Na fase de manutenção, é só rifampicina e isoniazida. 35. Eu pergunto na 35 qual é o exame que a gente utiliza para diagnosticar e qual é utilizado para avaliação dos comunicantes. Comunicante é uma pessoa que convive com um portador de tuberculose.
para avaliar o risco que essa pessoa tem de futuramente desenvolver a doença, a famosa infecção latente. A pessoa tem a bactéria no corpo, mas ela está ali latente, ela está dormindo. Então, quando eu descubro a infecção latente, eu tenho como fazer uma terapêutica para evitar, não é, que esse bacilo acorde, não é, em torno ali daqui a 2 anos. Qual é o gabarito aí dessa questão? B de bola. Letra B, né? Baciloscopia direta do escarro para diagnosticar e para avaliar comunicante, prova tuberculínica. Infelizmente, 90% das pessoas, né, que têm contato com pacientes portadores de TB, elas vão apresentar uma prova tuberculínica dando reagente, né, dando maior ou igual a 5 mm, a leitura, né, da aplicação, né, do derivado da BCG. Aí a gente, descobrindo cedo, faz uma terapêutica e evita que essa pessoa adoeça futuramente de tuberculose. Se não deu reagente, o UFA não pega. Se deu reagente a gente não faz a terapêutica, em torno de 2 anos esse bacilo pode acordar e causar tuberculose. E com isso eu não consigo quebrar a cadeia de transmissão da doença. 36. Em relação ao escarro, parte V para verdadeiro ou F para falso. A baciloscopia direta do escarro é um método fundamental porque permite detectar as fontes mais importantes de infecção, que são os casos bacilíferos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Lembra que a principal fonte de transmissão da tuberculose é caso pulmonar com baciloscopia positiva. A única tuberculose transmissível é a pulmonar. E os casos que preocupam mais com relação à transmissibilidade são os que têm baciloscopias dando positiva no diagnóstico. Verdadeiro. 2. O material deve ser colhido no horário de menor secreção, não sendo necessário jejum. Verdadeiro ou falso? Eu marquei falso. Falso. Até demais. 2 amostras, uma no posto e outra assim que acorda no outro dia, sem beber café, sem escovar o dente, sem nada. Material tem que ser colhido num pico de grande secreção. É uma dificuldade que a gente tem quando o paciente não tem secreção para jogar dentro do potinho de 5 a 10 ml de catarro. Inclusive, é uma forma até de pedir exames auxiliares para o diagnóstico, como a radiologia, o exame radiológico. Falso. 3. O escarro deve ser obtido por expectoração profunda. Presença de saliva no material colhido prejudica a qualidade do exame. Portanto, se você coletar somente saliva, despreze esse material e colha novamente. Verdadeiríssimo. Item 4. O volume ideal está compreendido entre 1 a 4 ml. Falso. Não. Se você coletar de 1 a 4 ml, vai para o laboratório e o laboratório manda de volta dizendo que a amostra está em quantidade insatisfatória. 5 a 10 ml. A quantidade coletada na baciloscopia. Às vezes o paciente não sabe fazer a leitura do que é ml no pote, a gente diz que 2 dedinhos de catarro dentro do pote tá bacana. Então o gabarito aí é VF, letra A seria a nossa resposta. 37. Comprovação bacteriológica dos casos de tuberculose, fundamental tanto para o diagnóstico quanto para o controle da doença. Para a realização da baciloscopia, recomendam-se, marcamos o que aí para acertar? Letra A. O restante. A. Letra A. 2 amostras do escarro, uma no momento da identificação do sintomático respiratório. O sintomático respiratório, basta ele dizer para mim que está há 3 semanas tossindo. Já é um sintomático respiratório. Pode pedir a baciloscopia. Aí quando eu falo, pode pedir, né? Porque a gente sempre se coloca na posição do médico, né? Mas aí é o médico que pede. Pode pedir ao médico a baciloscopia. Ele é sintomático respiratório. Uma no postinho e outra no outro dia em casa. 38. No que se refere à tuberculose, pode-se afirmar que são sintomáticos respiratórios. Marcaram o quê? D. Olha, letra A, tosse seca há pelo menos 5 dias. Eu não posso considerar um paciente como esse como sintomático respiratório. É 21 dias.
Tosse seca com expectoração e febre há pelo menos 5 dias. Também não posso considerar esse cara sintomático respiratório. Ele não atingiu o meu critério. Meu critério é tosse 21 dias. Tosse seca com expectoração e febre há pelo menos 5 dias, eu vou suspeitar de uma pneumonia. C. Tosse seca e febre maior de 38 graus Celsius há pelo menos 10 dias, aí eu mantenho minha suspeita de pneumonia. Ou de outra doença respiratória. D. Tosse seca ou com expectoração. A tosse da tuberculose ela pode vir seca ou cheia. Há pelo menos 3 semanas. Ótimo. Esse sim é um cara que eu vou pedir baciloscopia. Esse é sintomático respiratório. Esse possivelmente é TB. Gabarito. Letra D. Não podemos errar uma questão dessa. Deixa aqui a próxima. Questão sobre hanseníase. Eita. Vamos lá. São formas da hanseníase. Marcaram o que aí? D de dado. Lembra que a hanseníase tem 2 formas não transmissíveis paucibacilares e 2 formas transmissíveis multibacilares. Poucos bacilos, muito bacilos. O critério de definição é contar as lesões no corpo, as placas, as manchas, os caroços, os tubérculos. A hanseníase caracteriza por tudo isso que falei, com diminuição de sensibilidade térmica, tátil e dolorosa. A quantidade de lesão define até 5 paucibacilar, mais do que 5 multibacilar. Mas, multibacilar, eu não preciso pedir baciloscopia dérmica, paucibacilar, eu preciso pedir baciloscopia dérmica, porque se ela der reagente, ela vira multibacilar, mesmo tendo menos do que 5 lesões. Então, para ser realmente uma hanseníase PB, tem que ter menos do que 5 lesões de baciloscopia dérmica negativa. As formas paucibacilares são indeterminada tuberculoide e as multibacilares de mofa e vichoviana. O gabarito está bem bonitinho aqui na letra D de dado. 40. O quadro clínico relacionado com a hanseníase, dentre outros aspectos, vai considerar a identificação de lesões ou áreas com alteração de sensibilidade. Segundo os critérios para a classificação operacional da hanseníase paucibacilar, refere-se a... Marca o quê? Letra E. Olha, não basta o cara ter somente até 5 lesões no corpo para você dizer, inflar o peito e dizer que é paucibacilar. O certo é dizer que ela é inicialmente paucibacilar, porque o diagnóstico ele só vai ficar completo quando eu pedir baciloscopia. Essa baciloscopia é quem vai dar o fio da meada. Se a baciloscopia der negativa, ela continua PB, ufa, é um resultado bom. Porque o tratamento vai durar só 6 meses, né, com rifampicina e dapsona. Se vier multibacilar com baciloscopia positiva, o tratamento vai ser 1 ano. Rifampicina, dapsona e clofazimina. Lembra que o tratamento não é PB, diária auto-administrada, 1 dapsona e mensal supervisionado no primeiro dia, no dia 1 de 28, 2 rifampicina e 1 dapsona. Multibacilar, na frente do enfermeiro, a mensal, 3 clofazimina, 2 rifampicina e 1 dapsona, e a auto-administrada, 1 clofazimina e 1 dapsona. Então, o gabarito aqui, letra E. Casos com até 5 lesões e baciloscopia negativa. E aí, a gente resolveu, na verdade, 41 questões, né? Quem acertou mais de 35? Eu. Quem foi quem falou eu, que eu não... Daiane e a Francisca M. Francisca Maria. Quem, né, acertou... No caso, a prova lá, ela tem um perfil bom de você estar na briga, né? Porque o perfil que ela fala para você conseguir ter pelo menos uma chance, passar, vamos dizer assim, para uma próxima fase,
acertar 14 questões, 12 questões das específicas, né? 40%. É que cá para nós a maioria acerta, mas você não vai passar acertando só isso. No meu modo de ver, para você passar, você vai ter que fazer 80% da prova toda, sendo que nas específicas você fazendo de 85% a 90%. Então, aqui, como eu estou falando, aqui eu julgo que vai estar mais. Aqui está mais difícil do que vai aparecer lá para vocês. Observem depois aí o que vocês erraram mais. Ok, foi nessas questões de SUS. SUS tem 10 questões. Foi nessas questões de vacina. Vacina tem 7 questões. Essas questões mais, não é, pré-natal. Observe que é tudo esquematizado. Puericultura para pré-natal. Né? Aqui a gente viu o módulo, basicamente, de atenção básica. Está faltando a aula da atenção básica, que é a última, que vocês vão olhar no protocolo lá, no cronograma, que é onde a gente vai falar da PNAB, a Política Nacional da Atenção Básica. Então, quando for na quinta-feira, pessoal, a gente vai começar a entrar dentro do ambiente hospitalar. A gente vai assistir a aula de controle de infecção, onde a gente vai estudar quais são as microbiotas, como a gente vai atuar para evitar o aparecimento das infecções, quebrar a cadeia de transmissão da doença, conhecendo fonte, via de transmissão e hospedeiro, estudar os modelos de lavagem de mãos, estudar também os isolamentos e a precaução para padrão, gotícula, aerossol e contato, precaução empírica, estudar o lixo hospitalar, como é a disposição em grupos. Alguma dúvida com relação à prova? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ah, Fernanda, eu lembrei que é a basculoscopia dérmica que determina se é falso ou multibacilar. Isso, na hanseníase, viu? Tá. Coletada da orelha e do cotovelo, porque são regiões frias e o bacilo de Hansen, o Mycobacterium leprae, ele gosta de lugares frios, de lugares com pouca irrigação. Teve alguma questão assim que você achou que não foi explicada, que você quebrou mais a cabeça? Só aquela da pressão, que era a média, não sei o quê, que eu nem sabia. Tem lá no material, como é que tu calcula. Eu lembrei desse cálculo mesmo, só que eu não lembrei do cálculo. Eu lembrei que você falou do cálculo mesmo. Um valor de pressão arterial do paciente em mão, você faz mágica com ele. Você rebola, você consegue fazer tanta coisa com esse valor. O que mais? Aquela da criança também, os meses e o que é que ela faz. Sim. Aquilo é decoreba. 3, 5, 7, 9, 11, controle de cabeça, rola, senta, engatinhando. Ok. Desenvolvimento do motor grosso da criança. O que mais? A questão da gestante, Fernanda. Aquela continha lá. Aquela continha, porque eu acho que não vai cair para vocês, porque aqui quem faz são os enfermeiros, aquele cálculo de DTPP. É porque eu vi numa prova da FunSaúde, até me assustei, porque que eles colocaram aquilo ali, dava para entrar com recurso. Então, como eles já colocaram, pode ser que eles coloquem de novo. Então, é importante a gente colocar. Mas aquilo ali, quando tu estiver trabalhando, ninguém faz aquela conta, não. Tem aplicativo que faz, tem um gestograma, que eu não sei se tu viu, que é uma régua. É papel a régua, que você coloca lá a última menstruação, mexe uns pau. Eu não gosto daquilo ali, não. Ainda sou raiz, eu acho bom no papel. Mas acho que vocês já devem ter visto, trabalhando no estagiário. Pega um papel, aí coloca uma setinha para um lado, uma setinha para o outro, dá em cima da provável do par. Mas aquilo ali não é difícil, não. Depois que você se habituar à fórmula, é só aplicar nos casos que vão aparecer. Mais alguma coisa? Então, se não... Agora eu vou estudar mais as que eu errei, então. Então, se não, pessoal, por hoje tá bom. Vou me preparar psicologicamente aqui para o jogo do Palmeiras. Quando for... Já mandei o material que a gente vai estudar na quinta-feira, viu? Entrar no hospital. Entrar dentro da hospitalar. A gente ainda tem um mês.
Eu não esqueci da parte de português, de lógica e de informática, vão ser as últimas. E um mês ainda dá para fazer tanta coisa em um mês. Então vamos se organizar, abdicar de determinadas coisas. Abdicar, assim, não é abdicar de tudo que você gosta, né? Mas organizando direitinho você consegue. Estudar, assistir sua série, tomar uma cerveja, jogar um futebol. Agora tem que organizar direitinho, né? E vamos lá, vamos para a guerra que a concorrência está pesada, viu? Tanto para enfermeiro como para técnico. O negócio está pesado, mas eu faço na história. A gente só precisa de uma vaga. Então, como sempre, dúvidas lá pelo grupo ou no PV. A aula está gravada, né? Eu posto lá no YouTube, como sempre. E até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos.